Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 18 de junho, um sábado com Campeonato Brasileiro Série A e Série B, tá bom? Antes da gente começar, vou lembrar você que esse é um canal sobre trade esportivo e que esse vídeo é um planejamento de trabalho para esse sábado, tá? Eu trabalho majoritariamente ao vivo, então eu vou tentar munir você e a mim, obviamente, com o maior número de informações para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível. Não vou conseguir te ajudar com palpites, nem dicas de entradas e nem muito menos montar algum bilhete pronto para você, porque essa não é a minha praia, tá bom? Mas espero que com o que a gente discuta por aqui, seja comigo falando com vocês, seja com vocês falando comigo aqui nos comentários, a gente consiga fazer esse planejamento da melhor maneira possível, tá bom? E claro, talvez ajudar até você que queira fazer algo recreativo a tomar sua decisão, tá? Nessa sexta-feira tivemos como destaque o jogo aqui da República da Irlanda, né, o jogo do campeonato irlandês entre Dundalk e Shamrock Rovers. Eu tinha comentado com vocês que, na minha opinião, a odd do Shamrock, que é o atual bicampeão da competição, estava um pouco baixa porque o Dundalk era o vice-líder, né, da competição, o segundo colocado, e tinha uma campanha muito boa também dentro de casa. E o Shamrock não vinha fazendo bons jogos fora de casa e acabou que realmente o Dundalk confirmou a vitória aqui, tá? Eu cacei stream para fazer esse jogo, tive que observar esse jogo por uma stream com bastante delay. Nosso saudoso, aquela antiga stream russa que a gente chamava, né, o Sport Zone, mas as streams convencionais não estavam passando esse jogo, então era mais complicado de se trabalhar, tá bom? Na Série B começou agora o Criciúma com o Brusque, estou dando uma olhada aqui de relance, se vocês me verem olhando para a tela aqui no canto, é por conta disso, tá? Tá uma noite bem fria, mas vamos fazer aqui o nosso planejamento. Antes de começar, lembrar vocês que domingo, dia 19/6, temos o jogo entre Flamengo e Galo, Galo e Flamengo, e a Betfair está com duas promoções para esse jogo. A primeira é para todos os usuários, seja você um usuário novo que vai se registrar agora ou um usuário antigo, R$ 5 de bônus para você utilizar nesse jogo na opção criar aposta, tá? E também tem uma super cotação de ambas marcam com odd de 18 para essas duas equipes, tá? O Flamengo com alguns problemas ainda na zaga de lesão, o Galo ainda não se encontrou com o Turco na parte defensiva, então acredito que pode ser uma boa, mas claro, óbvio, desce a página aqui depois que você clicar no link aí embaixo e verifica os termos de uso das promoções, tá bom? Não seja leviano quanto a isso. Beleza? Antes de começar também, se você puder e quiser se inscrever nesse canal, será muito bem-vindo para me acompanhar aqui. Não esquece que esse planejamento diário é feito, óbvio, aqui no canal com o intuito de ajudar vocês e também fazer o meu planejamento no dia a dia, mas que esse canal não é só vídeos diários sobre trade, né? Nós temos vários conteúdos educativos, principalmente o meu curso que está aqui na descrição para você aprender da melhor maneira possível, tá bom? É gratuito mesmo, sem pegadinha. Vamos lá? Vamos para o dia 17 aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, pronto. Série A, vamos começar com Cuiabá e Ceará, o jogo das 19 horas. O Cuiabá vem de uma derrota no Maracanã, né, fora de casa para o Flamengo por 2-0. Não jogou tão mal assim o time do Cuiabá. Tá? O Cuiabá que vinha marcando constantemente fora de casa não conseguiu marcar contra o Flamengo. O Flamengo que vinha sofrendo constantemente dentro de casa não sofreu gol contra o Cuiabá. O Cuiabá tem, ao longo dessa sua estadia na Série A, né, que até o momento é um time que ainda não foi rebaixado, né, subiu pela primeira vez e está por aqui, é um time que tem uma força muito grande dentro de casa com a sua torcida, mas nesse Brasileirão especificamente o Cuiabá ainda não mostrou essa força, dentro de casa com apenas uma vitória, né? Nos últimos jogos a gente já consegue encontrar uma pequena melhora, né? Já começou a emplacar aqui 4 pontos em 2 jogos, mas mesmo assim não é um time que vem jogando tão bem em casa. E em contrapartida a gente tem o Ceará, que hoje é o melhor visitante da competição junto com o Inter, com 12 pontos, né? Os times têm praticamente a mesma campanha aqui, né? O Inter tem
3 vitórias também, 3 empates e 1 derrota. Então, pegar o Ceará fora de casa, né, ou seja, enfrentar o Ceará quando ele está jogando fora de casa não é uma tarefa muito fácil e é por isso que o mercado não sabe o que fazer. Vocês conseguem ver aqui uma cotação parelha e é muito parelha mesmo, o mercado não tem nem uma pontinha de dúvida e com isso a gente tem uma possibilidade muito grande de trabalhar o match odds. A gente vai se aprofundar um pouco na estatística aqui para ver se a gente consegue tirar algo de valor, tá? O Cuiabá nas últimas 10 partidas concedeu em 8, então a gente já consegue ver aqui uma defesa frágil e não ganhou em 8. Também tem uma dificuldade aqui. O Ceará nas últimas 10 partidas não perdeu nas últimas 10, né? E marcou em 8 e marcou primeiro, né? Marcou no primeiro tempo em 8. Vamos fazer um pouquinho mais de lição de casa aqui, dando uma olhada nas estatísticas um pouco mais aprofundada. Esse sábado tem bastante campeonato, hein? Até que para um meio de temporada, né, sem temporada europeia, tem que ter bastante coisa, campeonato argentino, MLS, japonês, enfim, tá tudo aqui para vocês no PDF de apoio, para você ter acesso, é só se tornar membro do canal e conferir como que funciona tudo aí no primeiro comentário fixado, tá bom? Vamos lá, Cuiabá em casa com apenas 1 vitória, 17% de vitória apenas em casa, em 33% das vezes ele foi o primeiro a marcar. Na minha opinião, isso é um número muito baixo e não assusta tanto se for o caso de trabalhar Leão ou Cuiabá, se essa foi a leitura que a gente tem aqui nesse jogo, tá? Já para o lado do Ceará, a gente tem um dos melhores visitantes da competição, mas não é um time que sai vencendo todos os jogos. São 3 vitórias em 7 jogos. Como a gente sabe, praticamente todos os campeonatos ao longo do mundo, né, a gente tem uma queda muito grande de produção das equipes fora de casa. Então, 3 vitórias apenas do Ceará fora já faz com que ele seja um dos melhores visitantes da competição, né? Porque realmente é nivelado por baixo. Um número interessante aqui é que mais de 50% das vezes o Ceará sai na frente quando está jogando fora de casa e em 43% dos jogos, fora de casa, ele não toma gol. Ou seja, é um time sólido defensivamente, né? Vem tendo um trabalho muito bem executado. Saiu agora o Dorival, acabou assumindo o Flamengo, né? Mas é um time que tem bons resultados fora e que tem uma boa defesa, tem uma defesa sólida, e a gente consegue ver aqui que o Ceará tem uma média de menos do que 1 gol por jogo sofrido fora de casa, são apenas 6 gols sofridos em 7 jogos, tá? Então, de maneira geral, a gente já consegue ver um pouco de favoritismo aqui, coisa que o mercado não conseguiu enxergar por conta do Ceará. Mas isso não quer dizer muita coisa se no jogo não estiver representando o que a gente espera, né? Vamos agora dar uma aprofundada em relação a bolas aéreas, tá? O Ceará tem tido bons aproveitamentos aqui em contra-ataques, mas vamos falar um pouquinho sobre bolas aéreas. O time do Cuiabá marcou 2 gols de cabeça na competição até o momento e o time do Ceará marcou 2 gols de escanteio na competição até o momento, tá? O Cuiabá tem uma defesa um pouquinho melhor em relação ao gols de cabeça, né? Mas se a gente considerar de uma maneira geral, o Cuiabá sofreu 3 gols de escanteio ou faltas alçadas para a área, e o Ceará sofreu 2 gols de cabeça ou faltas alçadas para a área, mas em compensação sofreu o dobro de gols de cabeça, ou seja, o Ceará também vem sofrendo gols de cruzamento na área em situações normais de jogo, tá? Quando o cara geralmente vai na linha de fundo para cruzar. Uma coisa que pode chamar um pouco de atenção aqui é o número de gols marcados pelo Ceará de contra-ataque. E isso, óbvio, a gente já imediatamente vem na nossa cabeça o Mendonça. Não sei se o Mendonça vai jogar, não sei se ele saiu machucado no último jogo. Se eu não me engano, saiu contra o Galo. Ele vai jogar em velocidade, muito provavelmente fora de casa, por ter um bom contra-ataque. Ele consegue utilizar isso como arma, utilizou isso principalmente no último jogo que fez fora de casa contra o São Paulo. Então, ficar muito de olho aqui nessa situação. Se a gente tem um Cuiabá que estatisticamente e nos últimos jogos não vem assustando tanto, a gente tem como o Ceará, já tem como interpretar que o Ceará provavelmente vai assustar um pouco mais no contra-ataque, tá? Então, trabalhar em lei ao Cuiabá em cima de dados, em cima do que a gente está vendo, pode ser um fator interessante, desde que dentro do jogo isso se confirme. Mas tem uma coisa aqui que pode causar um problema para o Ceará, que é os arremates de fora da área, né? Se a gente cruzar aqui, ó, o Ceará marcou 4 gols de contra-ataque, mas o time do Cuiabá sofreu pouco.
Por quê? Porque a tendência do Cuiabá, por ser um time tecnicamente inferior, é jogar um pouco mais recuado. Então ele só vai sofrer contra-ataque quando ele está atrás do placar, buscando de forma desorganizada. Mas mesmo assim me parece um time mais organizado. O Ceará costuma contra-atacar qualquer equipe, né? Independente do modelo, as equipes querem jogar para cima do Ceará e o Ceará faz muito bem o uso da transição em velocidade. E essa situação aqui pode atrapalhar um pouco a vida do Ceará, que é o arremate de fora da área. O Cuiabá tem finalizado muito bem de longa distância e o time do Ceará já sofreu 2 gols nesse fundamento. Quando que isso pode aparecer? Se o time do Ceará se comportar de uma maneira defensiva, abrindo espaço na entrada da área, o Cuiabá vai ter espaço para poder finalizar. E automaticamente, nesse estilo de jogo que a gente está montando aqui, um Cuiabá com a bola, trabalhar lei ao Cuiabá já não é viável. Mesmo sabendo que o Ceará pode roubar essa bola e contra-atacar, eu tenho um time que está com a bola e que finaliza muito bem em cima do meu adversário. Então, trabalhar lei ao Cuiabá nesse cenário não me parece muito bom. Tá? Agora, trabalhar lei ao Ceará nesse mesmo cenário, desde que o Ceará não contra-ataque, parece um cenário ok. Agora, se os contra-ataques do Ceará estiverem acontecendo, aí o match odds já começa a ficar perigoso. Todo jogo onde a gente tem trocação, os dois times atacando, independente da liga, é perigoso. Você assumir uma posição sabendo, eu estou entrando porque o time 1 tem muita posse, tem muito volume, mas o time 2 rouba a bola e contra-ataca. Mesmo você tendo metade do embasamento de entrada, o restante vai te causar problema em algum momento e o mercado às vezes não vai conseguir segurar tanto ou não vai se movimentar tanto como você espera. Então todo jogo de trocação é um jogo difícil para match odds. Não estou dizendo aqui que não tenha valor trabalhar, mas para os meus métodos não é algo que me agrada. Tá? Então para esse jogo o que eu preciso é a gente já tem, né, um mercado bem indeciso e eu preciso de um time pendendo muito mais do que o outro. O Cuiabá jogando muito mais do que o mercado espera, ou o Ceará fazendo um jogo atípico, né, sem ser de contra-ataque, ou seja, um jogo propondo, assim como ele fez, por exemplo, contra o Goiás no primeiro tempo. Foi claramente um jogo de lei Goiás, porque o Ceará jogou muito bem e o mercado não estava esperando aquela superioridade toda. É aqui que a gente vai encontrar o valor no ao vivo. Não me parece ser um jogo muito forte para gols. A gente está vendo aqui que o Ceará fora de casa, a gente tem uma incidência baixíssima de over 2,5 e o Cuiabá em casa é ainda pior. Se a gente puxar os últimos jogos do Cuiabá dentro de casa, olha só, 1-1 com o Bragantino, 1-0 com o Corinthians e 1-1 com o Internacional. Teve ainda um 0-0 com o Goianiense e uma derrota para o CAP por 1-0. Ou seja, não são jogos com incidência de gols ou com uma incidência de over 2,5. Então já toma um pouco de cuidado quanto a isso. Tá? O Ceará até puxa um pouquinho mais para o over, mas o time do Cuiabá não ajuda, não compensa. Tá? Isso não quer dizer que no ao vivo você não possa ter valor, mas se você for já criar a sua expectativa, abaixa um pouco a bola. Tá? Em relação a gols, momentos, né? Se você quer trabalhar no mercado de gols, talvez o melhor cenário que você possa ter aqui são os gols tardios. O time do Cuiabá sofre bastante gol no final e o Ceará também produz. Na verdade, os gols do Ceará estão bem distribuídos, como a gente pode ver aqui, né? Mas o Ceará também produz gols aqui nos momentos finais. O time do Cuiabá costuma marcar bastante ali no finalzinho do primeiro tempo para o início do segundo, tá? E também já quase no fim do primeiro tempo. Então, um fator interessante para a gente ficar de olho. Tá? Steven Mendonça, como eu falei, o principal jogador do Ceará, mas tem que ver se ele vai jogar, né? Como eu disse, da última vez, se eu não me engano, contra o Galo, ele saiu lesionado, tá? E o André, vou chamar de André Ribeiro para não ter confusão, é o artilheiro aqui do time do Cuiabá. Beleza? Então, para esse jogo, ficaria bem de olho nas bolas aéreas, né? Os dois times têm dificuldades defensivas, mas têm qualidades ofensivas nesse fundamento. O mercado de gols eu vou passar, tá? Não vou trabalhar nesse jogo e eu vou ficar de olho no match odds aqui no Leia pela Equipe em Campo. Santos e Bragantino, a gente tem uma cotação um pouco mais definida, né? O mercado já encontrou um favoritismo do Santos. Os últimos jogos do Santos em casa são 3 vitórias em 6 jogos, 50% ali mais ou menos, né? E o time do Bragantino só tem uma vitória fora de casa, porém só perdeu uma partida também. Então,
tem uma média boa, né? Os últimos jogos do Santos em casa, vamos dar uma olhada. O Santos venceu o Inter, aliás, empatou com o Inter 1-1, perdeu para o Palmeiras, aí aqui competição sul-americana, empatou com o Ceará e venceu o Curitiba. Foi a última vitória. Eu não tenho a lembrança se essa vitória contra o Curitiba ela foi pela Copa do Brasil. Eu tô achando que sim. Mas teve uma vitória anterior contra o Curitiba, que eu acho que foi 2-1 também. Então não deixa de ser válido essa informação. Já o Bragantino, ou seja, o que a gente pode tirar daqui? 4 jogos sem vitória. 3, né? 3 jogos sem vitórias em casa do time do Santos, incluindo uma derrota para o Palmeiras. Já o Bragantino vem de uma vitória contra o Flamengo, depois empatou com o Cuiabá fora de casa, e óbvio, tirar a ponta do Cuiabá fora não é um resultado ruim, e venceu o Curitiba por 4-2, num jogo onde, na minha humilde opinião, depois do primeiro gol o time recuou demais, não jogou nada, acabou achando o segundo gol, e eu tomei esse gol, né? Não estou aqui menosprezando o gol do Bragantino, que realmente o time não estava jogando nada, e dali para frente foi um pega para capar, saiu 6 gols no jogo, né? Inclusive um gol no finalzinho. Então, não é uma fase ruim do Bragantino, que vinha passando por um momento horroroso, vinha por vários jogos sem ganhar, né? E agora sim já emplaca 2 vitórias em 3 jogos, aí sim já respira com 7 pontos. Tá? Então não dá para menosprezar essa fase de melhora do time do Bragantino. Tá? Então inicialmente, eu não consigo aqui olhar para o Santos vindo de 3 jogos sem vitória e falar que realmente é um pleno favorito. Mas vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo no que a gente tem aqui de estatística. Como eu falei, 3 vitórias do Santos dentro de casa, apenas uma vitória do Bragantino. Em 67% das vezes, o Santos saiu na frente, porém, em 80% das vezes que o Bragantino jogou fora, pasmem, ele saiu na frente. Olha que interessante isso daqui. Para você que gosta de trabalhar recuperação de resultado, para você que gosta de trabalhar virada, né, pode ser um caminho ficar de olho nos jogos do Bragantino fora, porque é um time que prejudica o time da casa inicialmente, né, que agride o time da casa inicialmente, que quase sempre sai na frente, mas que raramente fica com a vitória. Tá? Então, somente em 20% das vezes que jogou fora ele venceu, mas em 80% ele saiu na frente. Tá? Também é um time que sofre gol constantemente, mas é um time que produz gol também constantemente. Né? Ou seja, vamos interpretar isso daqui. De 5 jogos, em 20% apenas ele ficou sem sofrer gol, e em apenas 20% ele ficou sem marcar. Então é um time que dá pra gente uma incidência boa, se você busca esse tipo de informação de mercado, ambas marcam. Né? Já o time do Santos, ele falhou em marcar um pouco mais, né, em 33% dos jogos, e mesma coisa aqui, jogos sem sofrer gol também, mais ou menos nessa média. Então um pouquinho menos, ajuda um pouco menos em relação ao ambas, para quem vem buscar esse tipo de informação. Tá? Ataque do Bragantino fora de casa tem realmente um desempenho menor, mesmo marcando quase que constantemente, ele marca no máximo um gol. Né? Já o ataque do Santos é um pouco melhor, também é melhor a defesa do Santos comparada ao time do Bragantino. Em relação a oportunidades criadas, o Santos cria com um número até bem maior do que o Bragantino, que pode indicar para a gente um volume de qualidade, não só ficar rodando bola o tempo todo, mas o Santos é um time que tem volume e que cria oportunidade com qualidade. Em relação a bolas aéreas, que é o que a gente gosta, né? Eu gosto bastante. O Santos marcou 2 gols de cabeça, sendo 2 de escanteio, e o time do Bragantino marcou 3 gols de cabeça, sendo 3 de escanteio, e teve mais uma falta, que aconteceu agora há pouco. Em casa eu preciso atualizar já os dados do PDF. Teve um gol de falta que eu peguei, que foi o 4º gol do Bragantino, um cruzamento do Arthur, se eu não me engano. Então, ou seja, tem um gol aqui já de faltas para a área, né? Eu já para colocar aqui 4 gols de cabeça, então é um número bem relevante. Em relação a números defensivos, o Santos tomou 3 gols de cabeça, então a gente já tem aqui um mini match, dá para falar isso, né? E o time do Bragantino também tem sofrido gols com constância nas bolas aéreas, tá? Em relação a contra-ataques, o Bragantino marcou apenas 1 gol e o time do Santos também. O time do Bragantino sofreu 2 e o time do Santos 1. Não são números assim tão relevantes como os números de bolas aéreas. Tá? Sobre os gols, como eu falei para vocês, o Bragantino, apesar de ter um ataque
um pouco mais inefetivo. Inefetivo que fala? Deve ser, né? Um pouco mais fraco fora de casa, é um time que chama um pouco mais para gols do que o time do Santos. Para um over 1,5, o Bragantino ajuda muito. Para 2,5 já fica mais complicado. É diferente no Santos, né? Para um over 1,5 não ajuda tanto. Para 2,5 está presente, né? Vai entender. E o Santos não sofreu dentro de casa ainda mais do que um gol. Então, se você busca uma ideia de trabalhar um ambas marcam aqui, pode ser, mas está aparecendo aqui num cenário já bem de limite. Assim. Se eu tenho um Santos que só sofre um gol dentro de casa, não é um time que está sofrendo o tempo todo, pode ser uma situação mais precária. Tá? E também para você que quer trabalhar mercado de over goals, principalmente trabalhando com linha de 2,5, não me parece também ser um jogo muito interessante. Gols no primeiro tempo. O time do Bragantino, em 100% das vezes que jogou fora de casa, houve um gol no primeiro tempo nos jogos do Bragantino. Tá? Isso pode ser relevante para você. E o Bragantino tem sofrido muito gol no final do jogo. Vídeo, o jogo contra o Curitiba, ele tomou um gol aos 90 e blau minutos, né? Também é um time que tem sofrido gol aqui. E a partir dos 61, para você que gosta de trabalhar o over à frente. Já o Santos tem sofrido gol com constância, né? E com frequência nos primeiros minutos de jogo. Olha só, a gente pode ter aqui, 50% dos gols do Bragantino foram marcados no início do jogo aqui, entre os 11 e os 20. E 40% dos gols sofridos pelo Santos foi no comecinho. E a gente atrela esse dado a isso daqui, 80% dos jogos o Bragantino sai na frente. Então a gente tem um Santos que se desconcentra no início do jogo e um Bragantino que costuma marcar logo de início. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Não quer dizer nada. Parece o Tadeu Schmidt, né? Não quer dizer nada desde que em campo isso esteja se confirmando. Se estivesse confirmando, aí sim quer dizer muita coisa. E aí você pode usar esses dados aqui para embasar o seu posicionamento no mercado. Tá? Então, se eu tenho um Santos começando mal, essa cotação do Santos ela tem índice e tem propriedade para correção, você pode estar lá dentro, se for o seu método de trabalho, e você tem do seu lado, atrelado a isso, um Santos que geralmente se desconcentra no início do jogo e um Bragantino que é muito forte no primeiro tempo, tá bom? Olha o mercado suspendendo aqui no jogo do Criciúma, é briga, nada de muita coisa, é briga. Então aqui, vamos lá. Leia para a equipe em campo com possível correção do favorito, né? Se é que dá para chamar o Santos de favorito. E bola parada também, né? Mercado de gols eu vou passar também. Série B, Grêmio e Sampaio Corrêa. De novo essa cotação do Grêmio esmagada. Com todo respeito a vocês, meus amigos, eu vou ficar de fora, tá? A gente tem o Grêmio aqui vencendo apenas 3 dos 5 jogos que disputou em casa. Eu digo apenas porque o Grêmio ele tem cotações esmagadas todo jogo em casa. Então, vencer apenas 3, na minha opinião, é no mínimo pouco. Tá? E para esse tipo de cotação na Série B, não vale nem a pena a gente gastar muito tempo aqui. Eu sei que o Sampaio Corrêa é horroroso fora. Olha ali os números do Sampaio Corrêa, vocês conseguem ver, tá horrível mesmo. Mas é imoral para mim trabalhar essas cotações desse tipo, desse nível na Série B. Tá? O Grêmio deve vencer, é favorito sim, mas é simplesmente não inventar moda. Se não tem método para mim, se não está dentro do meu escopo de trabalho, eu não tenho por que trabalhar. Lembra que eu falei com vocês ontem? Não dá para forçar a barra. Não faz. Tá bom? Não é porque tem 90 minutos de bola rolando que eu tenho que clicar. Novo Horizontino e Tombense. Mais uma vez o Novo Horizontino com a de baixo, né? O mercado gosta desse time, hein? Como mandante, o Novo Horizontino tem apenas 2 vitórias dentro de casa e a Tombense não venceu nenhuma. Deve ser por conta disso, né? Que o mercado está pesando tanto a odd no Novo Horizontino. Os últimos jogos, o Novo Horizontino em casa está a 3 jogos sem vitória, inclusive uma derrota no último jogo contra o Guarani. E a Tombense fora não vence ninguém, como eu falei, e marcou apenas 1 gol contra o Vila e 1 gol contra o Londrina. Tá? Então, realmente, se a gente for nivelar esse jogo aqui, esse jogo está bem nivelado por baixo. Olha só. Com as cores aqui já dá pra gente ver, né? Então, eu não vou falar muita coisa aqui. Não tem muita coisa que me chame a atenção por aqui. Eu vou ficar de fora dessa partida. E se eu for fazer algo,
quase que no mesmo horário aqui do jogo do Londrina com o Vasco. Se eu for fazer algo, também seria no Match Odds. Vamos embora. Londrina e Vasco. O Vasco a 2,38, odd de favorito. O Vasco vem com uma vitória fora de casa contra o time do Náutico, né? E no último jogo, o Vasco venceu o líder Cruzeiro, no jogo no Maracanã, uma festa danada da torcida do Vasco, né? O Londrina dentro de casa vem de um empate heróico contra o Tombense. Para quem não lembra, o Tombense ficou com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro, e o Londrina conseguiu, mesmo com um jogador a menos, marcar um gol no finalzinho de empate. Então teve um sabor legal aqui pro time do Londrina. O Londrina dentro de casa tem 50% de vitória, né? Se a gente pegar aqui, ó, como mandante é um dos melhores, né? Não dá para falar mal do Londrina, tá invicto, um dos únicos, né? Londrina, Tombense, Cruzeiro e CSA são os únicos invictos aqui dentro de casa. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. O Vasco venceu uma apenas fora de casa, deve ter sido a partida contra o time do Náutico, não é? Deixa eu ver aqui. Exatamente, tinha vindo de 3 empates seguidos e venceu o Náutico por 3-2. Falhou em marcar em 40% dos jogos, isso aqui é ruim, tá? Fora de casa, então expectativa de gols do Vasco aqui é bem mais baixa, né? Mesmo o time tendo marcado 3 gols contra o Náutico. E jogos sem sofrer gol do Vasco, 40%. Então, é ruim defensivamente o Vasco? Não. O Vasco consegue proteger bem a sua defesa fora, mesmo, como eu falei, tendo tomado aí 2 gols para o Náutico fora, mas tem uma dificuldade de marcar fora de casa, né? Desconsidera o jogo do Náutico, que foi, pelo visto, bem atípico, tá? Porcentagem baixa de vitória do Vasco e primeiro a marcar também muito baixo do time do Vasco. Então o Londrina aqui está levando uma vantagem interessante, tá? Mas isso não quer dizer nada, porque o mercado está muito confiante para o lado do Vasco. Em relação a gols, Londrina tem 3 gols de cabeça, o Vasco tem 2 gols de escanteio, e a defesa do Londrina e do Vasco, nesse fundamento, tem mais ou menos a mesma média, tá? O Vasco marcou 2 gols de fora da área e o Londrina marcou 3, sendo que o Londrina sofreu 3 gols de fora da área. Um mini match aqui. Pouca informação que dá para tirar desse jogo, né? Em relação a gols, o Londrina puxa esse jogo bastante para gols aqui dentro de casa. Já o Vasco, como a gente viu, é bem menos, tá? E momentos do gol, Londrina costuma marcar também bastante no finalzinho. Vídeo o jogo contra o Tombense, que foi bem no final. E o Vasco não tem incidência de marcar gols aqui a partir dos 80 minutos. Aliás, é um time que sofre, né? O time vem sofrendo muitos gols nos primeiros 20 minutos de jogo. Mais uma incidência aqui de time que se comporta mal nos minutos iniciais, né? E é um contraste, porque a partir dos 20 minutos o Vasco simplesmente liga o botão e vai para cima, né? Isso aí, se você está no Match Odds, você tem que se tocar, porque às vezes o jogo muda e você está mexendo no WhatsApp, olhando pro computador, olhando para outra coisa, mexendo no Facebook, no Instagram, e você está lá ali ao Vasco, porque o Vasco começa a amar os jogos e de repente o Vasco começa a jogar bem e você não... Enfim, né? Não preciso nem falar, é bem óbvio aqui que você tem que se preocupar com a sua posição dentro do mercado, afinal de contas é o seu dinheiro, tá? Não tem muita informação para mim aqui, eu vou ficar em cima do muro e vou ficar de olho no mercado para trabalhar no Leia Pior Equipe em Campo. E nós temos Náutico e Sport, jogo um clássico, né, praticamente. O Sport, de maneira geral, está bem melhor na competição. Como visitante, tem apenas uma vitória e o Náutico como mandante também apenas uma vitória. O mercado também muito indeciso aqui. Vamos lá, ó. Números horríveis para as duas equipes. Os destaques, a gente só consegue ter destaque negativo. Talvez isso daqui, ó. O Sport tem 50% dos jogos fora de casa onde ele não sofre gols. Então dá para tirar um pouquinho de coisa boa nesse jogo aqui com estatísticas tão ruins, que é a qualidade defensiva do Sport. Só que eu não sei se eu consigo atrelar isso só a uma boa defesa do Sport ou a dificuldade dos adversários, né? Mas olha isso aqui, ó, em contraste. O Sport fora de casa tem uma dificuldade enorme de marcar. Em 67% dos jogos ele não fez gols. Vamos comprovar isso aqui. Os últimos jogos do Sport fora de casa, o único gol que são 2, né? Marcou contra a Chape e marcou contra o Criciúma. De resto, na derrota para o Bahia, na derrota para o CSA,
no empate com o Guarani e no empate com o Novo Horizontino ele não marcou. Já o Náutico em casa, 4 jogos sem vitórias, a última derrota para o Vasco, né? E também teve uma derrota para o Cruzeiro, empate com o CSA por 1-1, empate com o Guarani por 1-1, também uma qualidade assim esse jogo, tá um pitel. Coisa que a gente tem que tirar de informação, mesmo não conseguindo marcar tantos gols, o time do Náutico tem um volume e cria muita oportunidade. Então, às vezes é mais falta de pontaria do que falta de criação, né? Já o time do Sport tem uma criação horrorosa dentro de casa e costuma ceder boas chances para os adversários. Então isso aqui, ó, match de XG, né? 2,29 de gols esperados para o Náutico em casa e 2 de gols esperados sofridos para o Sport fora de casa. Isso quer dizer muita coisa? Olha, isso quer dizer que o Náutico tem sim uma qualidade de criação muito grande e que o Sport cede muitas chances. Se a gente vai ter a conclusão dessas jogadas em gol, aí é outros 500, tá? Em relação a bola parada e bola aérea também nada de muito relevante e gols de fora da área que o Sport leva um pouco de vantagem, né? Mas outro jogo, como diz meu amigo Netuno, carne de pescoço com osso, né? Que se eu for fazer alguma coisa, será também no Match Odds. Dia difícil, hein? Para cravar alguma coisa. O que mais me assustou de tudo isso aqui foi a odd do Grêmio, mas é provável que o Grêmio vença, né? A odd do Vasco mesmo, o Vasco não tendo ido bem, mas eu acho que está muito inflado pela vitória do Vasco fora contra o Náutico e a vitória do Vasco contra o líder Cruzeiro, mas cuidado para não confiar muito nos últimos retrospectos do Vasco, já que o Vasco tem tanta dificuldade fora de casa, tá? O Vasco está embalado, é verdade, mas eu acho que o melhor jogo para o Vasco não necessariamente é o jogo onde ele faz 3 gols e toma 2. É muito mais interessante para o Vasco ter uma solidez defensiva e marcar um golzinho como está fazendo o Cruzeiro. Fazer os seus pontos para tentar subir, tá bom? De resto, muito difícil. Ficaria muito de olho aqui, tomaria muito cuidado com esse jogo do Cuiabá com o Ceará. Me parece um jogo com tendência de ser mais perigoso para match odds, principalmente por conta dos contra-ataques do Ceará, dependendo se o Cuiabá tiver com a bola. E olho nesse início de jogo entre Santos e Bragantino, já que o Santos vem demonstrando uma fraqueza nesses inícios de jogos e o Bragantino vem marcando bastante no primeiro tempo. Tá bom? Tem vários outros jogos por aqui, mas eu só vou me focar nesse mesmo. Meus amigos, um grande abraço para vocês, um excelente sábado, um excelente final de semana. Juízo, não inventa moda, faz o simples. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e a gente se vê. Um grande abraço.